Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e o número de pessoas com contas atrasadas voltou a bater recorde no Brasil. De acordo com dados do Serasa Experian, o país registrou 67 milhões e 600 mil inadimplentes em julho, a maior cifra desde o início do levantamento em 2016. E o número desse mês representa uma alta de 800 mil pessoas em relação ao mês de junho. Como é que você analisa mais esse dado que mostra o problemão, na verdade, que um eventual novo governo vai ter em relação à economia, Fausto? Bem, Glauco, o dado com relação à inadimplência está diretamente ligada à situação econômica efetiva do país. De um lado, você tem uma renda que cai, uma alta taxa de desemprego, né, mais de 10 milhões de pessoas. Você, ao mesmo tempo, tem aí também uma elevação, né, mês a mês da taxa de juros. Tudo isso, de certo modo, ajuda a explicar a dificuldade que o brasileiro tem agora de conseguir honrar os seus compromissos, honrar as suas contas. É um número bastante grande, um número bastante impressionante, mas, ao mesmo tempo, chama a atenção uma parte bastante significativa dessas dívidas não chega a R$500 e a outra parte não chega a R$1.000. Ou seja, quando a gente vai olhando para esses dados, você vai vendo que uma boa parte da população brasileira está com dificuldade de pagar dívidas relativamente pequenas e vinculadas principalmente aos bancos. E aí não há a menor dúvida que o debate sobre a taxa de juros precisa ser trazida para essa discussão. A taxa de juros vem aumentando de maneira efetiva desde esse processo aí de saída da pandemia. A gente vem assistindo um Brasil que, de um lado, vai tendo que lidar com uma inflação alta de 2 dígitos, que corrói o poder de compra das pessoas, e de outro aí um sistema de juros que, de alguma forma, vai sobretaxando, né, o custo do dinheiro no Brasil. Tudo isso explica um pouco esse nosso ambiente de muita dificuldade de, por um lado, das pessoas conseguirem honrar os seus compromissos, e, de outro, as dificuldades que o Brasil vem enfrentando para puxar o seu crescimento econômico. Vale a pena lembrar também, né, Glauco, que a taxa de juros entre a oficial e o que os bancos praticam também há uma distância bastante grande, que é o chamado spread bancário, é um dos maiores spreads do mundo, e isso, de certo modo, ajuda a construir o que a gente vai chamando aí um círculo vicioso, porque as taxas de juros sobem também vinculadas à inadimplência, e a inadimplência sobe porque, de certo modo, o custo do dinheiro no Brasil é muito alto. Vamos lembrar que nós estamos falando de inadimplentes não somente também das pessoas físicas, mas também das empresas, que acho que é um outro problema quando a gente vai olhando aí a dificuldade que muitas empresas têm para rolar a sua dívida e, de alguma forma, inclusive continuar o seu papel social, entre outras coisas, gerar emprego e gerar melhoria de vida na vida das pessoas. Nós estamos em um problema bastante grande, né? Pensar aí o futuro passa também em como equalizar essa questão da dívida das famílias e a dívida das empresas. Agora, a gente tem aí a perspectiva de mais de 20 milhões de brasileiros que vão poder pedir o chamado empréstimo consignado do Auxílio Brasil nos próximos meses. E nós sabemos, né, Fausto, que tem muita gente que está passando necessidade, que tem muita dificuldade, na verdade, em acabar fechando o orçamento familiar, dificuldade mesmo de garantir sua alimentação, e de repente vem esse tipo de oferta, entre aspas, que pode comprometer ainda mais o orçamento das pessoas. Quais os riscos que você vê nessa questão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, Fausto? Bem, aí a gente está vendo um aproveitamento aí do sistema financeiro para com os mais pobres, né? O Auxílio Brasil, antes Bolsa Família, né, ele foi criado para garantir a segurança alimentar aí das famílias. Isso é muito diferente de você, de certo modo, trazer esse recurso para um financiamento, que na prática a gente sabe que lá na frente vai significar uma redução líquida desse dinheiro. Enfim, a pessoa que for buscar esse empréstimo vai ter uma antecipação aí de recursos, mas que essa antecipação acaba sendo muito cara por conta das taxas de juros. E muito cara com um objetivo muito claro. Vamos lembrar também que esse aumento
do Auxílio Brasil vai até dezembro. Eu acho que esse é um grande dilema, porque conforme você foi construindo o crédito consignado a partir de um auxílio que já não sabemos nem qual vai ser o valor em janeiro, cria bastante dificuldade para você imaginar como é que vai ser a vida dessas pessoas. A economia não está em crescimento, você não tem de fato aumento da renda disponível das pessoas, e o auxílio, de certo modo, é uma das poucas garantias aí que as pessoas têm para garantir o mínimo para a sua alimentação. E vamos lembrar que o Auxílio Brasil sequer consegue comprar e pagar o valor de uma cesta básica na maior parte dos estados brasileiros. Então, quando a gente vai olhando esse cenário, o cenário de inadimplência de um lado, o cenário aí que a gente tem de estagnação econômica, alta inflação e juros altos, é uma combinação bastante complicada para quem tem dívida e é muito mais complicada para aqueles para os trabalhadores com renda muito, muito baixa, que é o caso aí desse pessoal todo que está vinculado ao Auxílio Brasil. É importante que a gente olhe nesse cenário como que os mecanismos de distribuição de renda vão se transformando a partir desse governo, mecanismos, na verdade, de reconcentração de renda. Você caminha cada vez mais em movimentos que, mesmo quando você tem um programa social bem estruturado, como foi o Bolsa Família, ele vai sendo desconstruído e ele vai acabando funcionando como uma espécie aí de transferência de renda de novo dos mais pobres, e aí necessariamente do Estado, para os mais ricos, nesse caso, o capital financeiro. Fausto, queria agradecer a sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.